Amém? Então, eu quero que os irmãos coloquem para nós aí, lá na parábola, nas parábolas dos achados e perdidos, que está lá em Lucas, capítulo de número 15, né? Parábolas dos achados e perdidos. E nós vamos passear um pouco nessa parábola, antes de trazermos uma aplicação para a nossa edificação. Primeiro, nós vamos aprender com o seu contexto. Jesus, quando conta esta parábola, ele estava cercado, já tinha começado em Israel, na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, por onde ele andava, já tinha começado um movimento contrário a ele. Então, aonde ele chegava, chegava uma multidão. E aquela multidão era uma multidão muito diversificada. E eu vou citar algumas dessas pessoas que estavam na multidão. Homens, mulheres, crianças, corriam para ver Jesus. E nessa multidão tem uns grupos, 4 grupos principais que eu quero citar com os irmãos. O primeiro é um grupo dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, amados, eram os judeus da elite de Israel. Eles eram versados na lei, eles eram seguidores da lei, tanto da lei mosaica, da lei escrita, como da lei tradicional. A lei oral, que hoje essa lei oral, ela deixou de ser lei oral, e tem até um livro, que é chamado livro da Cabala, não sei se vocês já ouviram falar. Aquilo era a lei oral, que eles usavam muito, os mestres, os sábios, eles usavam aquela lei oral para fazerem também as suas dissertações, as suas aulas, as suas palestras, por onde eles andavam. Então, o fariseu era um grupo diferenciado, se vestia diferente, tinha um padrão de vida acima do padrão de vida comum, e eles originaram a partir do século II a.C. Então, quando Cristo apareceu em Israel, há 200 anos já tinham os fariseus, já eram um povo, um segmento da sociedade muito conceituado. E os fariseus, eles eram muito reverenciados, admirados pelo povo. E eles faziam questão disso. Só que eles tinham um tratamento para com o povo diferente. Eles queriam ser bem tratados, mas eles não tinham a mesma forma de tratamento com o povo. Por isso, até hoje tem o provérbio: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, eles queriam que o povo os tratasse muito bem, os reverenciasse nas praças por onde eles andavam, mas o povo, eles não ligavam para o povo. Então, eles surgiram no século II a.C., eles acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos e na providência divina, eram devotos da Torá e da lei oral, a lei não escrita, tinha uma relação com o povo não muito boa, porque não era uma relação equilibrada. Eles queriam serem vistos, honrados, porém, eles não faziam o mesmo com o povo. E ainda os fariseus, eles criaram as sinagogas. Talvez tenha sido a obra maior dos fariseus, foi a criação das sinagogas, porque até hoje existe sinagoga. Na maioria dos países tem sinagoga, inclusive no Brasil, São Paulo. Eu não sei se tem em Brasília, mas eu sei que tem em São Paulo, tem em Pernambuco. Inclusive, já visitei lá em Pernambuco a sinagoga. Então, amados, esses eram os fariseus. E os fariseus, eles estavam ali para ouvir Jesus, contestar Jesus, murmurar contra Jesus. Eles estavam ali. E Jesus os identificava muito bem, obviamente. Outro grupo que acompanhava Jesus era o grupo dos publicanos. Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos e taxas. Então, esses publicanos não gozavam da simpatia dos israelenses ou israelitas, porque eles serviam ao Império Romano. O outro grupo que estava ali, seguindo Jesus aqui nessa palestra, era o grupo dos saduceus.
que era um grupo político, econômico e religioso, que dominava a sociedade judaica na época de Jesus. Então, na época de Jesus, tinha dois grupos principais na sociedade, que eram o grupo dos fariseus e o grupo dos saduceus. Por que o grupo dos saduceus era importante também? Porque era o grupo dos ricos, entendeu? Os fariseus eram mais os intelectuais, os escribas, e os saduceus eram os ricos, eram os que tinham dinheiro, mas também eram religiosos. E o grupo seguinte, o último grupo que nós vamos ver, é o grupo dos herodianos. Quem eram os herodianos? Eram judeus que apoiavam o Império Romano, apoiava Herodes, eram os assessores de Herodes, aqueles que estavam com ele, que o defendiam politicamente, que fazia lá fazia a política de Herodes. E ainda, um outro grupo interessante também, podemos citar agora, é o grupo dos escribas. Os escribas não eram necessariamente fariseus. Muitos fariseus eram também escribas, mas não necessariamente. Quem eram os escribas? Eram os profissionais que tinham a habilidade da escrita. Então, eles faziam os registros da história de Israel, os registros da contabilidade, das finanças do governo, faziam cópias das escrituras e eram também responsáveis pelos arquivos públicos. Já existiam naquela época arquivos públicos. Então, amados, além do povo, eu não falei no povo, tem o povão, entendeu? Que não pertencia a nenhum desses grupos, que era a maioria. Esses grupos chegavam e não se misturavam, eles ficavam em pontos determinados e a partir dali eles ouviam o discurso de Jesus. E entre eles faziam suas avaliações, suas murmurações. Então, amados, era o grupo que seguia Jesus. Já pensou, amados? Hoje a gente pensa que Jesus, ele tinha boa vida nas suas ministrações. Mas você imaginou um grupo onde você vai ministrar e diversos núcleos, diversas facções ali, e todos com o objetivo de arrancar de você algum erro, alguma falha, para te denunciar? Então era assim que acontecia. Então, Jesus começa a sua palavra, agora nós vamos para Lucas capítulo 15, e nós vamos começar aqui lendo, a partir do verso 1, para darmos um contexto. Aproximaram-se de Jesus todos os discípulos e pecadores para o ouvir. Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha, eles lá estão no grupinho deles, falando essas coisas. E Jesus, obviamente, amados, ouvia. Muito embora eles achavam que Jesus não os ouvia, Jesus não conhecia os seus corações, os seus pensamentos, as suas intenções, Jesus sabia de tudo que acontecia com aqueles homens. Então aí Jesus começa a falar com eles através de parábolas. E é aqui que nós começamos. Parábola, as 3 parábolas que nós vamos ver, são parábolas muito conhecidas, mas a parábola do filho pródigo é a mais conhecida. Dizem que no Novo Testamento, os 3 assuntos mais pregados, que mais se prega nas igrejas, é João 3,16, João 4, a mulher samaritana, e Lucas capítulo 15, que são essas parábolas, onde Jesus está falando ao povo, mas em especial a esses grupos que estavam ali. Então vamos para eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Qual dentre vocês? Ok? Qual é dentre vocês? Achando-a, põe nos ombros, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui Jesus fala a eles, entendeu? Porque esses se consideravam justos, entendeu? Eles se consideravam acima de qualquer contaminação humana, do pecado. Eles se consideravam dignos. Então Jesus, olha, aquele senhor, dono das ovelhas, vai ficar muito mais feliz com aquela ovelhinha perdida que ele conseguiu encontrar e trouxe, do que com as 99 que, entendeu? Que ficaram lá no redil em segurança. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Aqui tem um detalhe. Consta, historicamente, que as casas, neste tempo, ainda não tinham janela. Entendeu? Casa não tinha janela. Esquisito isso, né? Normalmente, ou há de se pensar que a casa fosse escura. Então, perder uma moeda numa casa onde não tem janela, é fácil ou difícil encontrar a moeda? Difícil. E aquela mulher foi lá, andou, e até encontrou a moeda. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, amados, Jesus vai aqui e começa, olha, a restringir. É uma ovelha, é uma moeda. Para um fazendeiro que tem 100 ovelhas, uma ovelha que se desgarrou, dificilmente ele iria atrás dessa ovelha, que não chegou no redil, correndo perigo, voltava lá no campo, lá no deserto. Tem uma outra observação interessante aqui, amados, porque o deserto, na Bíblia, nem sempre é um lugar árido. O deserto também pode ser um campo não cultivado. Chamavam isso também de deserto, campo não cultivado. Então, a ovelha que se desgarrou e não chegou com o rebanho no curral, no redil. Aí vai o pastor e vai atrás daquela ovelha, se sacrifica atrás daquela ovelha, se expõe. Era perigoso. E aí, quando acha a ovelha, traz e vai celebrar. Olha a minha ovelha. Há mais alegria por aquela ovelha que estava perdida, que foi encontrada, do que por 99 ovelhas que ficaram no rebanho. E assim, aquela moeda, aquela dracma. E nós observamos que essa moeda era uma moeda de pouco valor. Essa aqui era uma moeda que era o salário de um dia, ou uma diária. Era o que se pagava por uma diária de serviço. Não se pagava uma dracma. Então, aquela dracma, para aquela mulher, teve tanto valor que ela chamou as amigas para celebrar o ter encontrado aquela dracma. E ele diz: de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Duas parábolas de coisas aparentemente, socialmente, de pouco valor, mas que aqui ela é muito valorizada por aqueles que as encontraram. A ovelha e a moeda. E aí nós entramos na parábola do filho pródigo, que é onde nós vamos nos concentrar. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens. Aliás, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Acho que eu vou ler ali, viu? Cadê? Você está lá no 11? Vamos para o 11. 12. Isso. O mais moço, 2 filhos, o mais moço disse: pai, dá-me parte dos bens
que me cabe, e ele lhes repartiu. Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu. Aqui entra algo que eu acho interessante dividir com os irmãos. Na cultura judaica de então, podia acontecer, era relativamente natural, que o pai dividisse a sua herança em vida, desse as partes em vida. Porém, tem um detalhe aqui: quem recebia, os filhos que recebiam a parte, ele tinha que continuar pagando ao pai. O pai continuava tendo a renda daquela herança até que morresse. Então, era uma divisão mais ou menos, não era uma divisão plena, era uma divisão parcial, porque o pai continuava usufruindo daquilo. Hein? Usufruto, né? Mais ou menos isso, usufruto. O pai continuava usufruindo daquilo. Um outro detalhe aqui, que nos vem, é que o filho mais velho, ele ganhava o dobro dos demais filhos. Então, dividia, parte dobrada era do filho mais velho, e a outra parte era dividida entre os demais filhos. Nesse caso, como este pai tinha apenas 2 filhos, entende-se que o pai dividiu a sua herança e pegou parte e deu para o filho mais novo. Mas que parte foi essa? Metade da parte que ficou. Entendeu? Porque o filho mais velho ficava com o dobro, metade da parte que ficou. E aí, amados, começa a encrenca aqui do nosso texto e a palavra para nós aqui no nosso texto. Aquele jovem, aquele filho mais moço, certamente era um jovem, talvez tivesse os seus 25, 30 anos. Ele tinha um sonho, que era sair da guarda do seu pai, dos olhos do seu pai, da influência do seu pai, para viver uma vida de felicidade. Aquele jovem, ele achava que ele ali com o seu pai, ele era infeliz, que ele poderia ser muito mais feliz, usufruir muito mais da sua vida, gozar muito mais da sua vida, se ele saísse, pegasse a sua herança, saísse e fosse para uma outra localidade distante do pai. E foi isso que ele fez. Pegou a sua parte na herança e foi para uma terra distante, de forma que o pai não tinha notícia dele e ele também não tinha notícias do pai. Foi uma beleza, amados. Nós vemos no texto que foi uma beleza. Muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, aquele filho que saiu, uma condição boa, com a sua parte da herança, muito provavelmente ele transformou a sua parte em dinheiro, para ele levar. Ele não ia levar boi, não ia levar terra. Muito provavelmente isso que acontece. Leva para outra terra e lá ele dissipa, vive uma vida dissoluta e vai gastando tudo e logo termina, gasta tudo. Talvez 2 anos, 3 anos, 5 anos, foi o tempo que ele teve para gastar toda a sua fortuna. Já naquele tempo, amados, dinheiro não aceitava encrenca, né? Cara feia. Facilitou, ele vai embora. Foi errado com ele, ele vai embora. Ele não aceita desaforo. Então, aí aconteceu com aquele jovem. Aquele jovem está lá naquela terra distante e dissipa todo o seu dinheiro, toda a sua herança. E vem uma grande calamidade na região. Vem um tempo de escassez. E agora? O que fazer? Ele começa a procurar uma forma de sobrevivência, porque agora ele começa a passar fome. Até então ele vivia uma vida muito boa, mas agora acabou todos os seus bens, dissipou dissolutamente a sua herança e começa a passar fome.
e ele vai procurar um trabalho. E aonde que ele vai achar um trabalho? No pior trabalho naquele tempo, que era o trabalho de pastorear porcos. Foi o único trabalho que ele encontrou, o trabalho de pastorear porcos. Pastorear porcos era um trabalho tão ruim que no Egito, quem era pastor de porcos não podia casar. Ele não podia ter mulher, quem era pastor de porcos, e também não podia adorar aos deuses do Egito. Então, tal era a discriminação que se fazia com aqueles que cuidavam dos porcos. Então, Israel não era tão tenso assim, mas existia uma grande discriminação com relação àqueles que cuidavam de porcos. E esse moço, o único trabalho que ele achou foi de cuidar de porcos. E aí ele cuidando dos porcos lá, pastoreando os porcos, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Só que ele não comia, porque se comesse, ele seria punido por comer a comida que os porcos comiam. E ele passava fome, até que ele caiu em si. E disse, olha, na casa do meu pai. Vamos ler? Próximo, 15. Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha, ninguém dava nada. Se fosse hoje, a gente ia dizer o seguinte, só um pouquinho. A mão de Deus está sobre ele, né? Isso aqui é o castigo de Deus, é a mão de Deus. Mas nada, é a consequência da sua opção, viu, amados? Frutinha. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura? Os trabalhadores comem fartamente. Eu aqui morro de fome. Irmãos, é algo cruel na humanidade. Cruel, terrível é a fome. Passar fome é coisa muito forte. Muito forte. Tem alguns que aí na rua que colocam um cartazinho dizendo a fome dói. Dói mesmo, é verdade. A fome dói. E este moço, amados, ele chegou a essa conclusão, que lá na casa do seu pai, lá na terra distante, que ele abandonou, que ele não valorizou, que ele não considerou, havia fartura de pão para os trabalhadores. E eu aqui morro de fome. Continuando. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aquele moço teve a melhor decisão da sua vida. A melhor decisão que ele poderia ter, que ele poderia descobrir, foi a decisão de se erguer e ir para a casa do pai. E aí, amados, o que ele fez? Foi seguinte. Aí ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Próximo. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. É de se pensar hoje, e naquele tempo também, que aquele pai não deveria ter acolhido desta forma o filho. Ter primeiro, olha aqui, como talvez eu faria, como talvez nós faríamos. Primeiro a gente vem para cá, né? Você gastou tudo, babá, vem, dava um sabão, aí ia arrumando as coisas aos poucos, né? Então, nesse texto, Jesus diz que quando o pai viu aquele moço de longe, olha, amado, o pai o reconheceu de longe. Muito provavelmente ele estava emagrecido, talvez ele tinha perdido aí uns 20 quilos, passando fome durante muito tempo, muito magro, barbudo, né? Cabelo grande, maltrapilho, descalço. Tinha nada a ver com o filho que saiu de casa.
E aí aquele pai o viu de longe, o reconheceu. E aquele pai que o viu de longe e o reconheceu, foi ao encontro dele. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Próximo. E o filho lhe disse: pai. O filho lhe disse, ele abraçou e beijou aquele filho. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Amados, nessas parábolas, o texto, o versículo principal é este aqui. Quando o filho diz para o seu pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti. O filho, ele, arrependido, pede perdão a Deus, pede perdão ao pai, não exige nada. Nada. Nos nossos dias, amados, tem muito isso. A pessoa diz: não, Deus vai me restituir. A pessoa apronta e diz assim: Deus vai me restituir. Esse moço aqui, ele não queria nenhuma restituição. Ele só queria ser aceito. Nenhuma restituição. Então, amados, esse texto nos revela um Deus que valoriza as pequenas coisas, as coisas que para muitos são insignificantes, mas para Deus tem grande valor. O que mais tem valor para Deus em todo o universo? O que mais tem valor para Deus? O que Deus mais valoriza? O homem. O homem é a obra-prima de Deus, a coroa da sua criação, a excelência da sua obra. O homem que ele fez à sua imagem e semelhança, o que mais ele valoriza é o homem. Então este moço, ele simboliza o homem afastado de Deus. Nesta parábola, amados, que Jesus contou, este filho que se afastou do pai é Israel e todas as nações que decidiram se afastar do pai. Porém, o pai continua os amando, amando a todos e desejoso que a qualquer momento voltem para os braços do pai, para o acolhimento do pai. Então o filho voltou, arrependido, ganhou tudo. Aleluias, ganhou tudo, amados. Aleluias. Esse moço foi esperto. Então, aí o pai o recebe e vamos continuar. O pai, porém, disse ao seu servo, já chamou o servo e disse: trazei depressa a melhor roupa. Já recebe roupa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, porque ele não tinha sandália, não tinha roupa, não tinha anel, não tinha mais nada que o ligava externamente, exteriormente, ligava à sua família, ao seu pai. Não tinha mais as roupas, não tinha mais o anel, não tinha mais a sandália. A longa veste, ela representa distinção, privilégio, prestígio. O anel de cilete é símbolo de autoridade e tradição familiar. Sandálias significava posse, riqueza. E o novilho cevado era destinado, reservado para um momento especial. Então este moço, ele passa a ter aquilo que era de mais importante para aquele pai. A roupa, uma roupa especial, o anel, sandálias, e agora nós vamos comer o novilho, vamos fazer um churrasco.
chama o povo, chama o povo. E aí, amados, o povo veio, né? Que o churrasco o povo vai mesmo, cadê daquele tempo? Aí o povo veio, aí a festa, chama o acordeoneiro, né? O sanfoneiro. Aí está lá o batuque, o povo feliz, dando risada, né? Comendo churrasco, bebendo vinho, maravilha, alegria. E aquele pai feliz, alegre, ali o tempo todo ao lado do filho, olhando para o filho. Meu filho, o que foi isso? Você envelheceu, e essa barba, e esse cabelo, e essas mãos, e essa pele, e aquilo outro, o pai lá com ele, né? E aí, amados, é a festa andando. E quando de repente vem o filho mais velho. O filho mais velho chega e acha muito estranho, e chama um dos servos e diz assim: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Aí, olha, aquele teu irmão voltou. Aí, e o teu pai fez essa festa toda para ele. E aí ele fica injuriado com aquilo. Vamos continuar? 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Aleluia, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O pai estava feliz, né? Meu filho voltou, está com saúde, está vivo. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Meus irmãos, este moço, ele representa a maioria de nós, entendeu? Que não tem nenhum prazer quando uma pessoa está arrebentado pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, quando ela vem para a igreja. Não. Fez mais que uma boa obra, né? Fez uma coisa boa. É ele que vai se dar bem mesmo. É assim mesmo. Nós não valorizamos tanto isso. Quando muito, amado, a gente bate palma, cumprimenta, mas depois, ó. E esse pai fez uma grande festa. Este moço também, amados, ele representa os abandonados, o povo, os carentes de acolhimento de Israel, que os fariseus, saduceus, herodianos, os escribas, não estavam nem aí para eles, não queria saber deles. Então, esse verso aqui, ele nos fala muito a respeito disso, de nós valorizarmos aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus dá valor, que Deus valoriza, é isso que a gente tem que valorizar. O que há de mais importante no universo? O homem, a criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus. O diabo quer detonar a imagem e semelhança de Deus. Amados, dificilmente, uma pessoa está aí jogada nas ruas, ela não está endemoniada. Dificilmente. Por isso que é muito difícil você tirar uma pessoa dessa situação, restaurar essa pessoa. Porque ali há uma cadeia que a sustenta fora da presença de Deus, longe de Deus. E ali ela está cheia de argumento para permanecer naquela situação de afastamento. E são argumentos que lhes são favoráveis. Dificilmente alguém diz: não, eu errei, eu sou um errado, por isso eu estou assim. Diz: não, foi minha mulher, foi fulano,
foi cicrano, foi isso, foi aquilo outro. Dificilmente assume a sua posição. Eu estava me lembrando hoje à tarde de um moço, eu encontrei com ele aqui algumas vezes aqui na porta da igreja, pela manhã, e uma vez, depois de já ter encontrado algumas vezes com ele, trocado conversa com ele, eu perguntei: o que o senhor fazia em Brasília? Ele já tinha me contado que era de Brasília, nasceu em Brasília, família de Brasília. O que o senhor fazia? Eu era empresário. Empresário, bom. Qual era o seu ramo? Ele falou: eu tinha lojas de conveniência. Várias lojas de conveniência. Okay. O senhor era casado? Sim. E a sua esposa? Fazia o quê? Ela trabalhava, dizia, era médica. O senhor morava aonde? No sudoeste. Aí ele disse: minha esposa não quer nem notícia, não quer saber de mim, e meus irmãos não querem saber de mim, e pá. E aí uma outra vez eu encontrei com ele aqui, já sabendo muita coisa dele. Eu falei: eu tenho uma sugestão para o senhor. E ele falou: o que é? O senhor tem mãe ainda? Tem mãe. Então vai lá na sua mãe, não vai no seu irmão, nem na sua ex-esposa, não, na sua filha, que elas não querem te ver. Tem razão. Mas você vai lá na sua mãe. Foi no pai, né? Não foi no irmão. O seu irmão saía chutado, amados. Foi no pai. O pai aqui representa Deus. E aquele moço, eu falei para ele: você vai na sua mãe. Sugestão. Ele diz: mãe, me perdoa, mãe. Mãe, me ajuda, mãe. Eu preciso da sua ajuda. Tem misericórdia de mim, mãe. Me perdoa, me ajuda. E ele, parece que ele nunca tinha ouvido isso. Ele pensou assim. Ele disse: vai lá, faz isso. Amados, foi a última vez que eu vi ele por aqui. Eu tenho a impressão que ele foi. Ele voltou lá na sua mãe. Olha, irmãos, o filho chegar para a mãe, dizer: mãe, me perdoa. Mãe, me ajuda. Mãe, eu preciso que a senhora me ajude. Esse filho aqui chegou para o pai: pai, pequei contra os céus. Eu não sou digno de ser teu filho. Amados, a coisa mais importante dessa existência, mais importante, é os irmãos. Entendeu? Somos nós, uns para com os outros. E aqueles que estão lá de fora também, que são nossos irmãos em Adão, eles ainda não são nossos irmãos em Cristo, em Deus, mas eles são nossos irmãos em Adão. E nós temos o dever de amá-los como Deus ama. E esta talvez seja, amados, para mim, a principal razão de estarmos aqui nesta reunião, são eles, os perdidos. Deus tem esperança que nós ainda vamos alcançar os perdidos. Amém? Eu fiz um contraste rapidinho para concluir. Eu quero compartilhar com os irmãos. O filho mais novo, faltava-lhe sabedoria, humildade. O filho mais velho, faltava-lhe sabedoria também. Faltava-lhe também impenitência. O filho mais novo tomou a decisão mais correta da sua vida até então: retornar para a casa do pai, pedir misericórdia ao pai, confessar os seus pecados. O filho mais velho se negou a acolher o filho mais novo. Se orgulhou de não ter tido um erro semelhante ao erro do seu filho mais novo, não ter saído da casa do pai, e ainda fez uma cobrança ao pai, quando ele diz: nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Um cabrito. Amados, eu não sei se vocês já reclamaram o cabrito, mas eu já reclamei esse cabrito.
Entendeu? Nunca me deste um cabrito, mas eu entendi que na casa do Pai há sempre um boi cevado para nós. Aleluias. Deus é bom, amados. O filho mais novo e os fariseus, aliás, o filho mais velho e os fariseus tinham muitos pontos em comum. Eles eram murmuradores, tinham inveja dos pecadores, demonstravam falta de amor pelos pecadores e se auto-justificavam. Nós escolhemos, amados, servir a Deus como o filho mais velho, porém, que não tem esse nível de exigências do seu pai, que sabe que o seu pai é bom, que o seu pai está com as mãos estendidas, que tem prazer na nossa alegria, no nosso êxito, na nossa conquista. O nosso pai não é mesquinho e não nos explora. Ok? Amém, amados? O nosso pai não nos explora. Ele quer o melhor para nós. Deus tem prazer no nosso bem-estar. Wiggleston, ele dizia que Deus, eu não preciso, para me encontrar contigo, adoecer. Para me morrer, eu não preciso adoecer. Deus não tem prazer, amados, na nossa doença, ou na doença que vem sobre o nosso corpo. Deus não tem prazer nela. Não, irmão, isso aqui é Deus se disciplinando. Não, amados, Deus não faz assim conosco. Qual foi a disciplina deste moço na sua situação, todo no seu viver, segundo a parábola de Jesus? Aonde que Deus o castigou? Não tem. Deus disciplina os seus filhos? Disciplina. Mas olha, amados, é raro, viu? A gente entrar na disciplina de Deus. Eu acho que eu nunca fui disciplinado. Não é porque eu seja bom, não, porque Deus é muito bom. Aí eu levei um tropeção, eu falei mal de alguém, aí já vem a poderosa mão de Deus em cima de mim, ó. Tem não. Pisei na bola e Deus já vai lá. Ele me ama. Ele me ama. Então, amados, assim como aquele moço que voltou e foi acolhido pelo Pai, muito mais aquele moço que permaneceu deveria usufruir desse acolhimento, deste amor do Pai. Este moço que não foi e não usufruía do acolhimento do Pai, do amor do Pai, esse moço pode ser nós, ou um de nós, que está na igreja todos os dias, porém não usufrui da plenitude, da graça de Deus sobre a sua vida. Leva uma vida sem gozo de ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus é bom. Amém? Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluias. Eu sei que os irmãos já ouviram sobre o filho pródigo muitas vezes, porque é um assunto muito falado na igreja. Mas fica para nós, nesta noite, este pensamento. Deus é bom. Deus nos ama. E Ele nos recebe com amor e com carinho. Não nos recebe com chicote. Não nos recebe com correção. Ele nos recebe amorosamente, querendo que nós passemos a viver uma nova vida, segundo o propósito que Ele tem para nós. Amém?